Bom, irmãos, eu quero convidar os irmãos a gente prestar muita atenção. Aliás, toda a palavra de Deus tem que prestar muita atenção, mas nessa em particular é algo que mexe com a nossa estrutura, e mexe muito. E o tema que foi escolhido para passar a mensagem de Deus hoje: salvação. Salvação é aquilo que permeia o coração dos cristãos. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos tantas pessoas. Nós encontramos José, Moisés, Josué, Davi, os apóstolos. É um número de pessoas que, quando a gente olha para aqueles indivíduos, a trajetória, o percurso que foi registrado dentro das Escrituras em relação à fé dessas pessoas, parece que a gente está perdido. É ou não é? Ou não? Eu, pelo menos, às vezes eu sinto. Eu imagino que eu sou um anão na frente desses camaradas. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, momento entre a morte e a vida, só para se ajoelhar um pouquinho, eles escolheram a morte. E você olha, eu imagino se fosse eu me ajoelhava ali: Senhor, é para tu, Senhor. Eu me ajoelhava ali e dizia: Senhor, eu estou vergonha aqui, é para tu, mas naquele fogo eu não vou não. Porque você olha para o contexto, porque fala que a Bíblia traz ali, você é muito lindo para a gente olhar a vida dos outros. E as pessoas dizem que pimenta no olho do outro da gente é refresco. E quando a gente vê algo que impressiona, quando Abraão ele ia sacrificar o filho dele ali, a primeira vez que eu li, eu chorei, sinceramente eu chorei quando eu vi aquela cena. Foi tão forte o que Deus fez. Não foi a intenção dele matar, mas foi quando Deus se manifesta: não faça isso. Aquilo me arrebentou por dentro. Então, a grandeza da fé dessas pessoas, o que eles fizeram, e eu olho para mim hoje, estou perdido. E o que é salvação? E agora surgem umas perguntas aqui, irmãos, que é muito bom a gente pensar nisso. Esses homens, eles foram fiéis à lei de Deus, sim ou não? Sim. Eles eram guardadores da lei, eles eram observadores e guardavam de todo o coração. Tinha isso escrito na tábua do coração deles. Quando José foi para o Egito, a lei ainda não estava escrita em papel, mas estava escrito no coração dele. Quando a mulher de Potifar quis adulterar com ele, ele disse: jamais vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que era Potifar. Ou seja, ele tinha conhecimento do que é certo e do que é errado, o senso de justiça e de conhecimento. Deus nunca deixou o povo desamparado. E a pergunta é: para ser salvo, o cidadão precisa guardar a lei de Deus, sim ou não? Sim. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias. Gostei de ver que os irmãos estão todos unânimes aqui, né? Estão lendo bem a Bíblia. Isso é importante, eu gosto de ver isso. E eu quero ver a participação dos irmãos, né? Lá em Efésios 2, 8. Efésios 2. Quem tiver Bíblia, procure nas suas Bíblias, e nós vamos navegar nesse texto tão profundamente hoje. Nós vamos sair daqui com ele decorado. Não digo decorado, porque decorado se esquece, né? Aprender o texto, escrever na tábua dos nossos corações, para que nós possamos entender quão grande e quão maravilhoso é o amor de Deus em nossa vida. Amém? Efésios 2, 8 e 9 diz assim, eu quero todo mundo lendo, a mesma que a versão seja diferente, vamos ler todo mundo junto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora eu vou perguntar de novo:
precisa guardar a lei de Deus? Sim ou não? Sim. Vamos ler de novo, irmão. Vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? Não vem de obras. Para quê? Eu vou perguntar mais uma vez. Para ser salvo, para ir para o céu, precisa guardar a lei de Deus? Sim ou não? Não, irmão. Não precisa. Para ser salvo, não precisa guardar a lei, porque guardar a lei é obra. Não precisa. Você sabe por quê? Porque aqui está dizendo, porque pela graça, o que é graça? Sois salvos, não é isso? Pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. Isto, a fé é o que? Isto não vem? É o que? Um dom de Deus. Agora ainda as obras. Não vem de quê? Para quê? Guardar a lei é obra ou não é? Guardar a lei de Deus é obra. É obra. Guardar a lei é obra. Porque eu só pedi para entrar no céu. Aí é outra história. Vamos chegar lá, irmão. Jesus vai dar a luz para nós aqui nesse momento. Quantos sábados o ladrão do Calvário guardou? Quantas vezes ele guardou os 10 mandamentos? E ele foi salvo? Quem foi que disse que ele foi salvo? Naquele momento. Todos que se arrependem na última hora vai ser salvos. E ele se arrependeu? Mas Jesus estava na cruz ali, crucificado, e aquele meliante ali na cruz. Vai ser salvo. Ele se arrependeu na última hora. Aí ele vai e olha para Jesus, e Jesus salva ele. E foi Jesus que disse que ele estava salvo, sim ou não? Jesus disse o quê? Estarás comigo, te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Mas ele não guardou. Não é porque se arrependeu. Vai ter muitos que não vai guardar. Irmãos, vamos continuar o texto. Vamos continuar. Tá? A fé, ela é um dom de Deus atribuído a todo ser humano. Todo. Independente. Agora, há momentos que tem seres humanos que pegam esta fé e trabalham de forma errada. O exercício da fé dele é para levar ele à condenação. E há outro ser humano, que é o nosso caso, e muitos que estão vendo aí, que a fé dele, o exercício da fé dele é atribuído em adoração a Deus, em busca plena do Espírito Santo, um exercício de fé. Mas isso não é nosso, isso não é algo nosso, é um dom gratuito de Deus ao ser humano, para que nós não venhamos se gloriar. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Não, isso aqui é de Deus, tá? Aí, irmãos, eu quero convidar os irmãos nesse momento, quando nós abrimos nossa Bíblia, lá em Lucas, mas antes de nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Lucas, vamos ler de novo esse texto, novamente. Os 2 versículos. Estão com eles abertos aí? Diga aí, irmão, o que é que o irmão vai falar para nós aqui? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nem vem de obras. Isso é dom de Deus. Lá em Lucas, vamos para o livro de Lucas, tá? Abriram aí Lucas 18, tá? Lucas 18, 9 em diante. Lucas 18, 9 em diante, na versão. Todos acharam, irmãos? Quem não achou, diga misericórdia aí, que o irmão vai aguardar um pouquinho, viu? O capítulo 18 e o verso 9 em diante. Na minha versão diz assim, ó: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Depois, presta atenção, para quem foi que Cristo falou isso? Falou isso para os fariseus. No momento que ele estava ali, ele falou isso para os fariseus. E vendo o desfecho da conversa, ele propôs esta parábola.
Mas eles entenderam muito bem a parábola, porque sabia que estava falando deles. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 9: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, né? Talvez era o Robson, né? A si mesmo, né? Crendo que era justo e desprezavam os outros. Versículo 10: depois, aliás, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O que é um publicano, irmãos? O que é um publicano? Vocês lembram? O que é um publicano? A irmã vai falar bem aqui, fala aí, irmão. É um cobrador de impostos. Bingo, parabéns. É um cobrador de imposto. Agora falar em cobrador de imposto, não. Ei, rapaz, o povo judeu não gostava de cobrador de imposto. Eu estava olhando essa semana, chegou o meu aquele rendimento lá, tem 4 mil e não sei quanto tem que dar para o governo. Leão Krau comeu, né? Nossa, porque ele não gostava muito de, mas esse discurso não faz parte aqui, tá bom. 2 homens subiam ao templo para fazer o quê? Um e o outro. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens, tá? Roubadores de imposto. O cara era roubador de imposto aqui, agora está jogando na cara do camarada. Roubadores de imposto, injusto, adúltero, nem ainda com este publicano, como este publicano. Jesus, jejum 2 vezes, jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo o quanto tem. Vocês sabem do que os fariseus dizimavam? Até do que eles dizimavam, vamos dizer assim, do endo, do cominho e da hortelã. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Foi ou não foi? Que ele dizimava? 23, né? Ele dizimava. Às vezes você tem um pé de limão em casa, nós temos um pé de limão. Aí você tem um pé de limão lá, dá uns 200 limão, o cabo não traz nenhum para a igreja. Então, vou vender aqui 20 limão aqui para dar para a igreja lá, porque isso é dízimo. Os fariseus faziam isso, tá? Eu tenho um pé de pimenta, a pimenta vem da velha, não vou vender aqui tantas pimentas que é do dízimo, vou dar. Eles faziam isso. Devolver o dízimo e as ofertas contribui para a nossa salvação? Sim ou não? Sim ou não? Essa mensagem é para nós e para nós termos a certeza. Jesus falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, que devolveis o dízimo da hortelã, do cominho, coentro. Aí depois falou: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. E desprezar o mais importante da lei, que é o amor, que é a misericórdia, né? Aí eles dizimavam tudo, tá? Isso é obra ou não é? Gente, vamos prestar atenção nesse sermão, para depois você não andar dizendo aí, para não haver distorções no sermão, tá? Para não haver distorções no que vamos falar aqui. O dízimo e a oferta salva alguém? Tá, é só isso que eu queria ouvir. Não salva, né? Então vamos continuar. No versículo 13, não é isso? Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele estava no templo, contrito, arrependido, que não tinha coragem de levantar os olhos do céu. Enquanto o outro, eu jejum, eu devolvo o dízimo, eu faço isso e faço aquilo. Não sou como esse roubador de imposto, que estava lá, que não tinha coragem de levantar a cara para o céu. Tá. No versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí aqui a questão era obra, e a questão aqui era fé. Quem tinha fé? Publicano. Quem tinha obra para apresentar para Deus? Ele orava para Deus ou para si mesmo? A oração dele não saía do telhado. A outra oração passava do telhado e ia
Ao trono do céu. A outra oração ela não batia, acho que ela, talvez ela não chegaria nem no teto do templo. É porque o outro tinha fé e obras, não era só uma coisa assim. Tá? Eis a questão. Salvação, ela é restrita na pessoa de Jesus. Ela é restrita na pessoa. Por quê? Porque se não fosse assim, não precisaria Cristo ter morrido. Não precisaria. Só minhas obras eram suficientes. Só o que eu fizesse. O apóstolo Paulo, não uma aposta dele, uma frase do Tiago, ele falou assim: mostra a sua fé sem as obras. Pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Então, às vezes, Irmãos, então, vendo isso, esse cenário, que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso isso é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Dá para entender que para ser salvo é o que está falando o texto. Mas agora, irmãos, nós vamos voltar lá para o livro de Efésios de novo. Lá para o livro de Efésios, livro de Efésios 2, 8 e 9. Aqui nós vemos dois comportamentos. E isso, às vezes tem muitos irmãos na igreja que estão saindo da igreja, que estão se afastando de Deus, porque não conseguem entender esse padrão. Porque na mente dele, ele tem que ter obra para apresentar para Deus, para justificar, às vezes, a negligência ou algum comportamento espúrio que ele tem. Ele não se entregou completamente e ele acha que as obras é o suficiente para manter ele salvo. E ele então entende que não é. E ele não entende uma coisa, não entende outra. E quando você não entende uma coisa, não entende outra, você fica o quê? Perdido, com um mapa na mão. E isso é sério. Nós temos que entender esse contexto claramente, porque aqui, nesta parábola que foi mencionada por Cristo, deu a entender muito bem que o cobrador de imposto, inclusive tinha um cobrador de imposto, o Jesus, quem era? Não era Zaqueu. Mateus era um cobrador de imposto. Depois ele abandonou, né? Esse apóstolo. Mas o que deu para entender na parábola, que ela é muito clara e ela não precisa de interpretação, ela está interpretada dizendo que a obra não salva, não conduz para lugar, não serve para nada. Vamos para o texto seguinte, para o versículo 10. Diz assim, vamos ler todo de novo, chegar no 10 para a gente entender melhor. Diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora no versículo 10, Paulo vai dizer assim: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela. Parece que Paulo desfez tudo que tinha falado. Parece que Paulo aqui ele pega e joga por terra tudo aquilo que ele tinha falado nos 2 versos. Agora vamos entender. Vamos lá? Vamos entrar nessa história? O que Paulo está dizendo é que há muitas religiões, há muitas pré-denominações, muitos segmentos religiosos que estão deixando de lado a lei de Deus. Mas o homem é salvo independente da lei, mas para que ele é salvo para obedecer. Ele não é salvo para viver sem lei. Ele não é salvo para viver fazendo o que ele quer. Ele é salvo, irmãos. Está aqui no versículo 10, Paulo diz assim: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus, no novo renascimento, renascido em Cristo Jesus, para as boas, é feito, quando você nasce em Cristo, você é feito para quê? Para boas obras. Ou seja, aquilo que o irmão Alex falou,
nós temos que apresentar a fé e as obras para a sociedade. E a gente só faz boas obras porque tem Deus, Cristo Jesus, que nos ajuda a fazer para poder ter essa transformação de Madalena. O que acontece? Esse contexto da salvação, ela é mérito de Deus. Você lembra do ladrão que eu falei agora há pouco aqui? Na última hora, ele se arrependeu. Ele tinha obra? Não tinha. A não ser más obras. Ele tinha más obras, mas obras boas não tinha. E aparentemente os dois estavam tirando pirraça com Jesus. Mas só que Jesus começou a perdoar, então, pedindo perdão para aquelas pessoas que estavam crucificando. E ele olhou e foi contagiado por esse amor. A mãe dele ali pediu para João guardar ela. Ele sentiu que tinha alguma coisa diferente daquele camarada. E ele então, Senhor, eu sei que tu é rei. E quando tu vier na tua glória, lembra de mim. Jesus olhou para ele e disse: isso aqui também é filho de Abraão, né? Só te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Salvou sem obra. Salvou ele sem um manifesto a favor de ninguém. Ele só se arrependeu. Por que ele foi salvo? Porque foi? Ele aceitou a salvação que era Jesus. Exatamente. Aí vem, ele aceitou de graça. Tem umas pessoas que dizem que foi o maior ladrão, né? Na hora da morte não roubou a salvação. Não, ele não roubou a salvação não. Ele aceitou o que é de graça. É o que nós temos que fazer, aceitar o que é de graça, tá? E ainda diz mais: de graça recebeste e de graça dai. Então essa conversa de que crente não tem que ter boas obras é blá blá blá. Ela não salva, tá? No termo salvação que nós vemos aqui, a obra não serve para nada, mas é para nada. O que serve aqui é o sangue do Cordeiro, a salvação em Cristo. Agora, você entra na graça do jeito que você está. Agora, para você ficar nela, aí você vai ter que ter boas obras. Você é salvo para a obediência. Você é salvo para obedecer. Você está dizendo à sociedade na hora do batismo que você agora tem um Deus que você respeita, que você obedece e que você segue e que você prega e que você dá testemunho. É isso. Para obedecer. Não é para fazer baderna. Vocês entenderam, irmão? Entenderam o texto? Quem entendeu, diga amém. Tem alguém que não entendeu? Não, né? Aleluia. Glórias, né? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse aparato, tudo isso foi feito por amor. Nada mais do que amor. Há uma raça que não merece. Ou seja, o fariseu, ele guardava obras, ele fazia as obras para si mesmo, e não para Cristo, porque ele é um dos que não aceitou a graça de Jesus. Diga, irmão, você quer falar? Eu me lembrei daquele versículo que Jesus falou: meu jugo é suave e meu fardo é leve. É dentro desse contexto que a gente tem esse versículo. Exatamente. Por quê? Porque as nossas obras eram pesadas. Ela não tem validade. O ser humano, Deus escolheu para a terra, não viu um justo sequer. Mentira, uma conversa dessa. Então, se nós formos basear a nossa vida hoje, nesse tempo, pela vida de Moisés, pela vida de Davi, pela vida de José, fica doido. Porque nós estamos olhando para ele, para as obras deles. Nós estamos olhando para ele a obra dele. E não é apresentada aqui no contexto, é a fé. A fé, tá? O que é levado em consideração na salvação é a tua fé. E ninguém tu tem fé, tá? Tem mais essa. Ninguém tu deposita a tua fé, a tua confiança. E esse é o propósito. É nós adorarmos a nosso Deus, aceitar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque as nossas obras elas são pesadas, ela não é levada em consideração aqui. Agora, depois que você recebe a salvação em Cristo Jesus, você tem que se apresentar, porque a Bíblia fala que todo o ser humano, depois que ele aceita Jesus, ele tem que ser perfeito e perfeitamente criado para toda boa obra. Veja que a obra veio em secundário, em segundo plano, ela não veio em primeiro.
Ela apresenta depois que o cara salva. Porque senão, você apaga a pessoa de Jesus. E aí é tudo por amor. E é tudo por amor. Por amor. Amém?